Mais um capítulo na escalada contra Alexandre de Moraes. Mais 2 parlamentares americanos solicitaram formalmente a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. Isso significa a morte financeira do ministro. Presidente da Câmara é surpreendido um dia após mentir sobre não haver perseguição política no Brasil. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Os deputados Rich McCormick e Elvira Salazar fizeram um pedido formal por sanções contra o ministro brasileiro. Não são os primeiros pedidos feitos a Trump. Isso só dá mais força e legitimidade para ações que o presidente americano tomará. Já foi revelado que a lei Magnitsky já está sendo redigida e descobrimos essa semana que os assessores de Trump estenderam as sanções contra outras autoridades brasileiras. O que diz na carta dos parlamentares americanos? Vou ler um trecho para vocês. Pessoal, rapidinho, esse trabalho é patrocinado por vocês. Como muitos de vocês já sabem, o canal foi prejudicado por Alexandre de Moraes. Apesar do meu marido, Alan Frutuoso, ter sido preso e censurado pelo ministro, eu continuo com esse trabalho jornalístico e quero continuar com qualidade. E você que ainda não é o nosso patrocinador, pode ser através desse QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Pessoal, muito obrigada. Vamos lá. O pedido dos parlamentares faz questão de ressaltar que Moraes é uma ameaça aos Estados Unidos também. Eles fazem questão de deixar claro que ele persegue empresas americanas e cidadãos e residentes dos Estados Unidos. Nesse trecho, eles falam: Moraes não é apenas um problema para o Brasil, ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Ele multou o X, anteriormente Twitter, em milhões de dólares, proibiu o Rumble no Brasil e exigiu informações sobre usuários de dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos. A Trump Media está processando-o por suas ações. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. No final, eles já levantam a bola para o Trump cortar ao relembrar o caso do juiz que expediu mandado de prisão contra Putin e Netanyahu. Eles escreveram o seguinte: medidas semelhantes foram tomadas pela Casa Branca contra o Tribunal Penal Internacional e o caso de Moraes justifica uma resposta igualmente forte. Devemos apoiar o povo brasileiro em sua luta pela democracia e garantir que os Estados Unidos não sejam cúmplices de abusos de direitos humanos no exterior. O texto também vai na linha do que trouxemos ontem, sobre o governo americano não reconhecer o processo eleitoral brasileiro. Por falar em processo eleitoral brasileiro, surgiu uma notícia muito esquisita. Semana que vem começa o pseudo-julgamento para ver se Bolsonaro se tornará réu. Pois bem, hoje a CNN afirmou que aliados de Bolsonaro estão tentando convencer ele a lançar Tarcísio como candidato, pois isso evitaria sua prisão. O entorno do ex-presidente já começou a traçar uma estratégia para convencê-lo sobre o seu futuro nas eleições de 2026. Embora o grupo mais próximo de Bolsonaro ainda defenda publicamente a tese de que o ex-mandatário vai reverter a inelegibilidade, vai se tornar elegível novamente, nos bastidores a coisa está mudando. Até mesmo bolsonaristas do núcleo duro têm admitido que há um esforço silencioso em curso para convencer a liderança de direita a admitir o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato ao Palácio do Planalto na disputa do próximo ano. Esse jogo de convencimento passa por um esforço coletivo de advogados e políticos aliados de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão do ex-presidente. Até mesmo o ministro André Mendonça é citado, indicado à corte pelo ex-presidente, como ponte para dar um choque de realidade em Bolsonaro sobre a sua situação no Supremo. Interessante, não? Se Bolsonaro indicar Tarcísio, ele se livra da prisão.
Por que será que a ditadura brasileira ficaria satisfeita com o governador paulista? Um grupo restrito de políticos, amigos e familiares deve ser escalado para convencê-lo. Apenas 4 nomes têm sido citados como aqueles capazes de convencer o ex-presidente a mudar a dinâmica de 26. O pastor Silas Malafaia, que é o responsável por essas manifestações, como a gente viu no último domingo, o organizador desses atos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com quem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mantém uma boa relação desde que deixou o comando do país. No PL, o partido de Bolsonaro, foi colocado um prazo limite para convencer Bolsonaro a lançar Tarcísio como candidato ou, ao menos, entender que esse é o caminho apoiado pela maioria de direita. Até novembro deste ano, a avaliação é de que o julgamento sobre a trama golpista vai acabar neste período, portanto, a estratégia tem que estar trabalhada até lá. Tem até prazo, hein? Vale lembrar que muitas dessas pessoas também atuaram para convencer Bolsonaro a não decretar estado de defesa. E logo após essa notícia, Tarcísio me aparece com essa declaração. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou, de fato, uma grande referência. A gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística. E, em pouco tempo, os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso, de fato, é o que garante a representatividade. A representatividade é fundamental, é importante que aqueles planos de governo que são eleitos depois possam ser colocados em prática, e é isso que vai promover, ao fim e ao cabo, a justiça social, que é algo que a gente tanto almeja, tanto deseja. E a gente tem hoje, então, que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho. Só faltou dizer que a urna é inviolável e 100% segura. Liberal sendo liberal. Mas isso acontece ao mesmo tempo que a pressão externa dos Estados Unidos aumenta e ao mesmo tempo que o Eduardo decide ficar nos Estados Unidos. Indicar Tarcísio agora atrapalharia essa estratégia que o próprio filho do Bolsonaro está atuando. Caberá ao próprio Bolsonaro decidir, mas vale lembrar que ele já fez tudo o que o sistema pediu e o sistema em nenhum momento cumpriu o que prometeu. Eu me arrisco a dizer que caso Bolsonaro aceite essa ideia de indicar Tarcísio, o STF vai prendê-lo do mesmo jeito. E isso ainda vai servir de anestesia para a direita não se revoltar, já que teria sido o próprio Bolsonaro que indicou o sucessor. Hoje mesmo, Alexandre de Moraes votou por condenar a Débora, que escreveu na estátua com batom a 14 anos de prisão. Enquanto a Débora vai pegar 14 anos de prisão, enquanto meu marido, Alan Frutuoso, está proibido de usar redes sociais, o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de prisão, dá dicas de cinema. A minha dica de filme para o final de semana é um filme sobre a vida de Amy Winehouse, complexidades pessoais e o tanto que ela foi brilhante na sua curta carreira. Vale a pena. Por falar nisso, o Hugo Mota foi alvo de um protesto pela anistia. O episódio aconteceu num evento do Republicanos Mulher. A manifestante é mãe de um dos presos do 8 de janeiro. Neste momento, ouviremos o presidente nacional do Republicano. Bom dia! Bom dia, pessoal! Senhora. Nós vamos ter um momento para a senhora falar, se a senhora puder compreender, darmos continuidade nessa solenidade de abertura. E daqui a pouquinho nós temos um momento com todas as mulheres. Solicitamos a compreensão da senhora, por gentileza. Esse é o segundo Encontro Nacional Mulheres Republicanas na capital federal, 21 e 22 de março, aqui em Brasília. Senhoras e senhores, com a palavra,
que não existia esse lado político. E aqui veio ao palco falar que é a favor das mulheres, das mães, que esse partido é a favor das mães, da gente, das mulheres, que estão querendo me barrar. Meu filho ficou 7 meses inocente numa papuda. É um jovem psicólogo infantil maravilhoso. Como que pode? É uma incoerência. Eu vim testemunhar a mentira de Hugo Mota e pedir que realmente vocês que são republicanas abracem a mulher ferida, a mãe que não está vendo seu filho. Como um partido defende mulher se não ouve a mim que sou mulher, mãe de um injustiçado? O processo dele é limpo, verdadeiramente limpo. Eu não estou chamando de mentiroso, eu sou a testemunha viva, fiel do que ele falou. Essa situação deixa explícita a contradição do discurso do Hugo Mota. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. A Rússia começou a julgar os militares ucranianos capturados em Kursk. O processo é conduzido pela Procuradoria-Geral da Rússia. A pena estipulada é de 17 anos de prisão. Perceberam? Militares que invadiram um país. E aqui não estou condenando o ato em si, pois eles estão em guerra e isso foi uma tática justa. Pode ter sido burra, mas foi justa diante do conflito. Mas eles invadiram o território russo e, obviamente, não fizeram isso com bíblias. A ação deles tirou a vida de muitos civis e, com tudo isso, a pena é 17 anos. Enquanto no Brasil, eles dão a mesma pena para pessoas desarmadas e que não machucaram ninguém, acabam pegando 17 anos. Os russos são mais humanos com seus inimigos do que o STF brasileiro com o próprio povo. Impressionante! Ontem eu trouxe a operação policial contra a direita na Romênia. Durante as prisões de pessoas que questionaram o TSE, a polícia obrigou o nacionalista romeno a mostrar o rosto para humilhá-lo através dos noticiários. Tudo isso com o apoio da União Europeia. Trump anuncia o novo caça americano F-47. O presidente dos Estados Unidos informou que o contrato foi dado à Boeing. O lutador de MMA Conor McGregor anunciou sua candidatura à presidência da Irlanda. Ele é admirador de Putin e Trump e esteve recentemente na Casa Branca. A pauta principal dele é o combate às políticas de imigração impostas pela União Europeia. Vejam esse vídeo de como estão as ruas irlandesas com imigrantes acampados nas calçadas. It's a whole way. Oh my God. Look at it. It's a whole lot. Whole lot. More and more men every single day. All the way around the iPass building. Every single day. Look. Combater isso é a principal pauta de McGregor. Mas não é só isso. Ele tem discursos contra a agenda globalista e defende o nacionalismo irlandês. Ele chegou a usar um boné com o mesmo slogan do Trump. As eleições serão no dia 11 de novembro deste ano. Muita coisa pode acontecer até lá. Mas no cenário atual, o lutador aparece com apenas 8%. Caso consiga os votos,
ele ainda precisará eleger 20 parlamentares. É uma missão difícil, mas não impossível. China revela o seu novo sistema de defesa aérea contra ameaças hipersônicas. Esse é o HQ-19. Esse projeto passou por 14 anos de testes. Será que ele consegue interceptar um Oryshnik russo? Elon Musk visitou o Pentágono. O chefe do DoD teve uma reunião com os comandantes militares para discutir os cortes de desperdícios do setor. O corte permitirá a otimização de investimentos militares mais objetivos, como a preparação para uma hipotética guerra contra a China. A imprensa noticiou que ele teria acesso a planos ultrassecretos, mas Trump desmentiu a matéria. Isso poderia trazer problemas legais, já que ele não possui as credenciais para acessar planos ultrassecretos. A manchete foi uma forma de tentar deslegitimar a visita de Musk. Trump estuda negar para a Romênia a entrada no plano de isenções de visto. A medida seria uma pequena retaliação pela perseguição contra a direita no país. O primeiro-ministro da Armênia ordenou que todas as instituições estatais restabeleçam urgentemente os laços com a Rússia. No Brasil, Gilmar Mendes pede pena de mais de 5 anos de prisão para Carla Zambelli. Uma pena desse tamanho significa que a deputada, que teve seu mandato cassado, cumpra em regime fechado. Isso significa cumprir no presídio. Vale lembrar que nesta mesma semana, Janones saiu ileso após confessar a rachadinha. Esse é o Brasil. Agora eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Arthur Oliveira, Silvio Venturini, Evandro Carlos, Reinaldo da Silva, Luciano Silva e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.